Graça e paz. Quero compartilhar mais uma reflexão com vocês para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem algo específico para tratar, para acrescentar em nossas vidas. E o texto que eu quero ler hoje se encontra em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 32. O apóstolo Paulo, nesse texto, diz o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo fala aqui nesse texto, na parte A dele, aquilo que Deus fez por nos amar. Deus provou o seu amor, entregando Jesus para nos resgatar. Entenda uma coisa, a palavra nos fala que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós falhamos. É como se o homem tivesse um relacionamento com Deus, e na verdade foi exatamente isso que aconteceu no princípio, e o homem quebrou essa relação. O homem chegou para Deus e disse: ó, estou de mal, não quero mais falar contigo, e se desconectou de Deus. Se separou de Deus por conta do seu pecado, do seu erro, da sua escolha, da sua decisão. Deus deu uma ordenança ao homem e o homem desobedeceu essa ordenança. E com isso ele ficou separado de Deus. Como se ele, como eu falei aqui, ele tivesse ficado de mal de Deus. Ó, não quero mais falar com você. E ficou distante, ele ficou destituído, ficou separado de Deus por conta disso. Mas Deus, por nos amar e por nos amar tanto assim, ele desejou reconciliar-se conosco. Mas para isso era necessário essa dívida ser paga. Esse pecado que o homem cometeu gerou com isso um débito, um escrito de dívida contra nós. E era necessário ser pago, mas o homem não tinha como pagar. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, porque era uma grande dívida. E as nossas obras, as nossas ações, todos os nossos feitos, ou qualquer outra coisa que eu e você pudéssemos fazer, não era possível, não era o suficiente para pagar esse débito. Então, o próprio Deus enviou o seu próprio Filho para que essa dívida fosse paga. E Jesus veio e foi pendurado no madeiro. Ele morreu na morte de cruz para pagar com o seu sangue esse débito que era meu, era seu. Ele pagou por nós. Você percebe que Deus ele nos desejou tanto, nos ama tanto, que ele queria a gente de volta para perto dele, para estar com ele, ao ponto que esse desejo do coração de Deus era tão enorme que ele mesmo veio e enviou seu filho para pagar esse preço por mim e por você, para nos resgatar, para nos ter de volta, para que pudéssemos novamente estarmos reconciliados com Deus e fazermos as pazes com Deus. É como se o homem tivesse dito para Deus: ó, estou de mal. E depois o próprio Deus chegasse para a gente: ó, eu quero fazer as pazes, eu estou de bem com você. Né? Aquele sinalzinho que a gente fazia quando criança, né? Estou de bem, corta aqui. E Deus fez isso através de Jesus, para nos resgatar. E o apóstolo Paulo é exatamente isso que ele está falando nesse texto. Ele está dizendo que Deus nos amou tanto, ao ponto de entregar o seu próprio Filho para nos resgatar, para se reconciliar conosco. Então, amados, imagine bem, um Deus que nos ama e não nos ama apenas com palavras, mas acima disso, ele provou seu amor. E contra fatos não há argumentos. Ele provou seu amor a partir do momento que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós naquela cruz. E o apóstolo Paulo fala sobre isso nesse texto. E ele vai além, porque ele quer dizer para mim e para você o seguinte: olha, esse Deus nos ama tanto que entregou o seu próprio filho, aquilo que era mais precioso para ele, o bem mais precioso dele, ele entregou para morrer por mim e por você. Se ele entregou o seu melhor, o seu bem mais precioso, ele entregou por nos amar. E o que são então as demais coisas? Não são nada. Não é absolutamente nada. Entenda. Se há uma necessidade em sua vida, se há algo que você precisa nesse momento, se há alguma dor, alguma angústia, algum sofrimento, se há uma porta que você aguarda que venha ser aberta para você, se há alguma doença que você necessita que você venha ser sarado ou curado, ou alguém na tua família, ou um relacionamento que se desfez, um casamento que está pelo fio, né? Já a ponto de se desfazer.
saiba de uma coisa: ore a Deus, busque em Deus, e Ele é o Deus que te atenderá, Ele é o Deus que te socorrerá, porque Ele já provou que Ele se importa com você, a partir do momento que Ele já entregou o seu bem mais precioso por te amar. E então, o que são as demais coisas? As demais coisas são coisas que são possíveis para Deus realizar, porque a palavra do Senhor também nos diz em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus, absolutamente nada. Então você tem um Deus que ama você, que se importa com você, e não só isso, mas é um Deus que é todo poderoso para fazer aquilo que é impossível aos meus olhos, aos teus olhos, se tornar possível, porque Ele tem esse poder. Então creia em Deus, e é só isso que Ele nos pede. Como Jesus disse lá em João 11 e no capítulo 11, versículo 40, ele diz o seguinte: se creres, verás a glória de Deus. Então basta tão somente crer, creia de todo o coração, porque é exatamente pela fé, e é isso que o apóstolo Paulo quer instigar em nós através dessa palavra, que possamos crer de todo o coração, porque, irmãos, a palavra do Senhor também nos diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É pela fé. Se você crê de todo o coração, se você crê que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer, você desfrutará do favor de Deus, você desfrutará daquilo que Deus tem, quer e há de fazer na sua vida. E eu volto ao texto de João 11,40, quando Jesus diz a Marta e a Maria: se creres, verás a glória de Deus. Então a única coisa que nos basta é crer, porque Deus fará o impossível acontecer na minha vida, na sua vida. E entenda uma coisa: isso é de forma gratuita, você não vai precisar pagar nada por isso, porque foi gratuitamente que Ele nos entregou Jesus, é gratuitamente que Ele nos deu a vida, nos concedeu a vida. O ar que você respira, quanto é que você paga por ele? Absolutamente nada, é gratuito, é de forma gratuita que Ele vos dá tudo aquilo que vós necessitais. Basta tão somente crer de todo o coração. Então creia de todo o coração e você verá a glória de Deus. Creia de todo o coração e você verá o milagre de Deus se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Creia de todo o coração e o Senhor teu Deus, Ele te sustentará, Ele te guardará, Ele te livrará, Ele providenciará aquilo que você necessita, porque Ele é teu provedor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, e Ele agirá e se levantará em teu favor. Então somente creia no teu Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e te conceda a graça, o favor e a misericórdia que você necessita para esse dia, para a tua vida. Creia, porque Ele já te deu o seu melhor, e as demais coisas não são nada para o Senhor. Ele te concederá, se tão somente creres de todo o coração. Amém? Um cheiro no seu coração, no nome de Jesus.